Eu estava vendo uma entrevista com um pregador da graça, um homem douto, um homem inteligente e que já pregou no Brasil inteiro e fora do Brasil. Pregador que não faz do evangelho profissão. É um pastor que não faz do evangelho meio de ganhar dinheiro, de ganhar grana, mas que prega o evangelho da graça. O evangelho que de graça recebemos e que de graça devemos transmitir. E todo servo de Deus, todo ministro da palavra de Deus, ele tem que se sentir honrado por poder pregar este evangelho da graça. Este evangelho sem barganha, este evangelho sem meio de ganhar em troca grana, dinheiro, e de não fazer profissão do evangelho. Eu me lembro que quando eu estava em uma instituição, meu desejo era se tornar um grande pregador, assim como acontece com todos os pregadores. Que sua agenda esteja lotada, para ele poder escolher em qual igreja ele deve ministrar. E ele se tornando famoso, então ele tem um bom cachê, ele cobra um bom cachê para poder ministrar nos 3 dias. E é assim que funciona. Mas eu dou graças a Deus que não preciso fazer do evangelho profissão ou meio de ganhar dinheiro. E bem-aventurado aquele que não faz do evangelho profissão ou meio de ganhar dinheiro, mas que come do seu suor, do seu trabalho. E este irmão estava dando uma palestra, estava falando de uma entrevista, dizendo que foi trabalhar num lixão e começou a entregar cestas básicas àquelas pessoas carentes, necessitadas, que estavam lá no lixão. E aí certa vez outros grupos que chegaram antes dele marcou um encontro com ele, e quando ele chegou lá nesse encontro, ele disse: olha, se você está pensando em abrir um trabalho ali nas redondezas daquele lixão, eu quero dizer para você que não vai dar certo, não funciona. Quer dizer, o interesse daqueles camarada que estava antes do pregador da graça, daquele que foi matar a fome do faminto, era abrir igreja, era construir igreja. E você já sabe, construir uma empresa para que ele tenha retorno ao anunciar o evangelho. Mas aquele pregador da graça, ele disse: não, irmão, esta não é a minha ideia de abrir igreja ali. Simplesmente eu vou compartilhar com o meu semelhante o amor de Deus, a graça de Deus, e levar cesta básica para aquelas pessoas. E aliás, eu nem vou levar Jesus para aquelas pessoas. Eu vou buscar Jesus naquelas pessoas. Porque o Senhor Jesus se identifica
com o faminto, com o pobre, com o necessitado. Porque naquele dia ele vai dizer: tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Então o Senhor se identifica no necessitado, naqueles que estão com fome, com sede, naquele que está preso, naquele que é forasteiro, naquele que está nu. Aí está Jesus. E naquele grande dia ele vai dizer: bem-vindos, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que você está preparado. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste de beber. E aqueles que não enxergaram Jesus no seu próximo, porque Jesus quer ser amado no seu próximo, Deus quer ser amado no seu próximo. Você que diz que ama a Deus, então ame a Deus no seu próximo. É a única maneira de nós amarmos a Deus, é amarmos a Deus no nosso próximo. E naquele dia, não adianta ter construído grandes catedrais, grandes templos, e ter no Brasil inteiro cheio de templos, cheio de catedrais, como o Templo de Salomão e vários outros templos. Gastam dinheiros, mas não conseguem gastar, investir nas pessoas que estão famintas, nas pessoas que estão carentes. Eles não enxergam Jesus ali, naquelas pessoas, mas Jesus está naquelas pessoas. Jesus está naquele que está na sarjeta. E bem-aventurado é aquele que vai ao encontro e mata a fome deste que está na sarjeta. Porque naquele dia, Jesus diz: tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava com frio e me cobriste. Esta é a mensagem dos pregadores do Evangelho da Graça de Deus. Existem muitos pregadores da graça de Deus. Está surgindo e vai surgir muito mais. E esses mercenários, esses pregadores que pregam por fama, por glória, por status, por profissão, por dinheiro, isso vai acabar. Tem um prazo de validade para esse tipo de pregador. Ninguém mais acredita nesses tipos de pregadores que pregam por dinheiro, que cantam por dinheiro, que vivem em torno do dinheiro. São mercenários. Mercenário é aqueles que trabalham por dinheiro, por grana. Imagine se eu e você estivessem nos dias de Pedro, ou de Paulo, de João, e nós chegássemos para ele e dissesse assim: quanto é que o senhor vai cobrar, Pedro, ou João, ou Paulo? Quanto que o senhor vai cobrar para ministrar 3 dias na minha comunidade? Eu acredito que era capaz de cairmos como Ananias e Safira, morto ali. Porque jamais Paulo ou Pedro aceitaria grana para pregar o Evangelho, para pregar as boas novas de salvação. Essa é a verdade do Evangelho da graça. De graça recebei e de graça dai.